Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao módulo 5 do nosso treinamento de como você pode aumentar a pontuação do seu score de crédito em 5 passos simples. Nesse módulo, iremos explorar os parâmetros da metodologia de cálculo do score de crédito. Esses parâmetros são os que determinam a pontuação do seu CPF. Esses parâmetros são os que fazem o seu score subir ou descer. É o que sempre falamos para os nossos clientes e estamos aqui batendo na tecla a todo momento nesse treinamento. Tudo é parâmetro. Como evidenciamos nos 2 primeiros módulos desse treinamento, depois que o sistema financeiro adotou a metodologia do score de crédito aqui no Brasil, saímos da subjetividade da análise do seu crédito da mão do operador de crédito para a objetividade da análise da máquina, do robô. Se você ficar dentro dos parâmetros, dentro daquilo que o sistema de crédito espera de você, seu score terá uma pontuação alta. Se você ficar fora desses parâmetros, seu score terá uma pontuação baixa. Simples assim. Então, faz-se necessário usarmos um módulo específico para falar sobre os parâmetros da metodologia de cálculo do score de crédito. Nada mais justo você saber quais são esses parâmetros, para que você possa gerenciar suas ações e seus comportamentos, e assim aumentar o seu score usando passos simples. Falamos no módulo 2 desse treinamento que as financeiras podem usar pesos diferentes para cada parâmetro. Lembra? Pode ser que na financeira X sua pontuação seja uma e na financeira Z sua pontuação seja outra, mas o método de cálculo é o mesmo, é padrão. Você irá perceber isso no decorrer desse módulo. Veja na tela a tabela que iremos apresentar. Esses são os parâmetros que a metodologia de cálculo do score usa para determinar a sua pontuação. Parâmetro 1. Histórico de pagamentos. Peso, 40%. Parâmetro 2. Tempo de histórico de crédito. Peso, 30%. Parâmetro 3. Endividamento. Peso, 15%. Parâmetro 4. Tipos de crédito. Peso, 15%. Parâmetro 5. Comprometimento de renda. Peso, determinante. Parâmetro 6. Consultas ao crédito. Peso, determinante. Parâmetro 7. Uso de crédito responsável. Peso, determinante. Parâmetro 8. Registros civis negativos. Peso, determinante. Esses são os 8 parâmetros usados pela metodologia de cálculo do score de crédito. Sempre quando você vai buscar um crédito no mercado financeiro, é isso que o motor de crédito busca nas bases de dados existentes. Faz os cruzamentos, coloca nos parâmetros e dá a sua pontuação. Essa pontuação demonstra ao sistema financeiro se você está apto ou não para obter um crédito. A partir de agora, iremos explicar especificamente um por um desses parâmetros. Fique atento, veja. Parâmetro 1. Histórico de pagamentos. Peso, 40%. Não poderia ser diferente. Perceba, estamos falando desde o início desse treinamento que a pontuação do seu score de crédito depende muito do seu histórico de pagamentos no sistema financeiro. Não é por nada que esse parâmetro detém um peso maior na tabela, um peso de 40%. Tudo depende da tendência de comportamento com as suas contas. O sistema sabe se você tem um histórico favorável ou não. O sistema sabe se você é um bom pagador ou um mau pagador. Lembra que evidenciamos no módulo 2 que o sistema sabe tudo? O sistema sabe quanto que você ganha. O sistema sabe quanto que você paga.
E principalmente, o sistema sabe se você paga suas contas em dia ou atrasado. Se você, ao longo do tempo, tem uma tendência de pagar todas as suas contas na data correta, isso demonstra para o sistema financeiro e para o mercado de crédito que você é um consumidor confiável. E isso significa que o sistema pode confiar em você, porque você tem o costume de pagar as suas contas dentro do prazo de pagamento. Isso mostra que você é um bom pagador. Isso faz você ter uma pontuação de score muito boa. Essa sua tendência de bom pagamento faz com que o seu score de crédito só suba. Por outro lado, se você ao longo do tempo tiver uma tendência de pagar suas contas em atraso, fora do prazo de pagamento, isso mostra para o sistema financeiro que você não é um consumidor confiável. Isso mostra que você é um mau pagador. Mostra que você não tem responsabilidade com as suas contas e é uma pessoa desorganizada. Contudo, o sistema financeiro vai pensar 2 ou 3 vezes antes de te liberar crédito e emprestar o dinheiro para você, pois você demonstra uma tendência de não pagar suas contas e o sistema financeiro terá medo de perder o capital, sendo que você oferece muito risco para a operação. Não adianta você se esconder, vivemos na era da informação. Hoje tudo é regido pela tecnologia. O sistema financeiro sabe exatamente os seus comportamentos. Ele sabe se você é um bom pagador ou um mau pagador. Esse parâmetro corresponde a 40% da pontuação do seu CPF. Você precisa organizar urgentemente a casa e começar a nutrir um comportamento que fique dentro desse parâmetro, se você quiser ter um score alto. Parâmetro 2. Tempo de histórico de crédito. Peso, 30%. O tempo de histórico é um parâmetro muito importante para a metodologia de cálculo do score de crédito. Não é à toa que representa um peso de 30%. Entenda, o sistema usa base de dados, usa algoritmos, usa robôs para determinar a pontuação do seu CPF. Então, se você não tiver base de dados para apresentar, o sistema não tem como avaliar. Lembra que falamos no módulo 4 sobre os mitos do score de crédito, que se você paga tudo à vista, no dinheiro, sem usar o sistema de crédito, seu score é ruim justamente porque você não apresenta histórico. Se você não apresenta histórico, é simples, não tem como calcular. Sendo assim, seu score será baixo. Quanto mais tempo de histórico você tiver, mais base de dados o sistema terá para avaliar. Por isso que geralmente jovens entre 18 e 22 anos têm a pontuação do seu score baixa, porque eles ainda não apresentaram histórico de crédito consistente para a metodologia analisar. Muitos desses jovens ainda nem tiveram experiência com crédito, e isso certamente colocará a pontuação do score lá embaixo. O parâmetro 2 está totalmente ligado ao parâmetro 1, e os dois juntos correspondem a 70% da sua pontuação do score de crédito. Perceba, quanto mais histórico você tiver, melhor. Quanto mais você apresentar movimentação de crédito, melhor será a análise. Quanto mais dentro do prazo você pagar suas contas, melhor será a pontuação do seu CPF. Toda a dinâmica desses dois primeiros parâmetros irão determinar o futuro do seu crédito. Se você apresentar histórico favorável, terá acesso a um crédito saudável e barato. Se você apresentar histórico desfavorável, não terá acesso ao crédito. E se tiver, será um crédito caro com taxas de juros altíssimas. Parâmetro 3. Endividamento. Peso, 15%. O endividamento é um parâmetro muito importante e está diretamente ligado com o parâmetro 5. Porém, é um parâmetro que apresenta peso menor, de 15%. O que significa esse parâmetro de endividamento? Vou te explicar, veja. O endividamento mostra para o sistema financeiro se você tem uma quantidade de dívidas altas em seu nome. Isso mostra se você acumula muitas dívidas ou não.
Ter uma alta utilização de crédito ou usar a maior parte do crédito disponível em seu nome pode influenciar diretamente no parâmetro 5, que é um parâmetro determinante para a liberação do seu crédito, que é o comprometimento de renda. Isso pode reduzir a pontuação do seu score, ou ainda negar em definitivo o seu crédito. O sistema considera quanto você deve no total, se você é bem atendido com crédito no mercado. Em outras palavras, isso significa que os bancos e as financeiras não irão liberar crédito para você, se você tiver muitos carros financiados em seu nome, por exemplo. Se você tiver 4 financiamentos em seu nome, de 4 carros diferentes, onde esses financiamentos possam comprometer a sua renda ao ponto que você não consiga assumir mais uma parcela, isso faz com que o seu score baixe, e os bancos não irão emprestar o dinheiro para você, a não ser que você quite um financiamento e libere valor de parcela, para que você possa assumir a parcela desse novo financiamento com a sua renda apresentada. Entendeu? Esse parâmetro está numa linha muito tênue com o parâmetro 5, que é o comprometimento de renda, e isso irá determinar a pontuação do seu CPF e, principalmente, se você terá acesso ao crédito ou não. Vou explicar melhor isso no parâmetro 5. Parâmetro 4. Tipos de crédito. Peso 15%. Ter uma variedade de tipos de contas mostra que você pode gerenciar diferentes formas de crédito. Isso inclui cartões de crédito, empréstimos pessoais, financiamentos de veículos, financiamentos imobiliários e outros produtos financeiros. Se você possui com sucesso e mantém várias contas de crédito, isso pode indicar uma capacidade maior de lidar com responsabilidade com suas finanças. Cada tipo de conta tem suas próprias condições de pagamento e prazos. Ter uma mistura de contas ajuda a diversificar seu histórico de pagamento, o que pode ser visto como um sinal de responsabilidade financeira. Por exemplo, pagar uma hipoteca mensalmente pode ser diferente de lidar com o pagamento de cartões de crédito, mas demonstra que você é capaz de cumprir diferentes obrigações financeiras. Ter uma variedade de tipos de contas pode indicar que você tem experiência em lidar com diferentes aspectos do crédito. Isso pode ser considerado positivo porque demonstra familiaridade com o sistema financeiro e uma capacidade de adaptação a diferentes situações financeiras. No entanto, é importante observar que não é necessário ter todos os tipos de contas disponíveis para obter uma boa pontuação de crédito. O mais importante é manter um histórico de pagamento positivo em todas as contas que você possui. Ter muitas contas de crédito também pode ser arriscado se você não conseguir gerenciá-las adequadamente, pois pode levar a uma maior dívida e a possíveis problemas financeiros. Portanto, o ideal é manter um equilíbrio entre ter uma variedade de contas e garantir que você possa gerenciá-las com responsabilidade. Isso ajudará a construir e manter uma boa pontuação de crédito ao longo do tempo. Parâmetro 5. Comprometimento de renda. Peso determinante. Cuidado! Esse parâmetro tem peso determinante. Isso significa que esse parâmetro tem o poder de negar o seu crédito caso ele for ultrapassado. Se você for pego fora desse parâmetro, todos os outros parâmetros perdem o seu valor. Ou seja, se você extrapolar seu comprometimento de renda, não importará mais se você tem um histórico favorável, automaticamente seu crédito será negado. Entenda, o sistema sabe tudo, lembra? O sistema sabe exatamente quanto que você ganha. O sistema sabe exatamente, ou o mais próximo possível, qual é a sua renda mensal. Por exemplo, se você tiver uma renda apresentada de R$10.000 e você apresenta também um somatório de parcelas mensais de R$8.500, entre água, luz, celular, financiamento de carro, cartão de crédito, aluguel, condomínio, enfim, tudo que está no seu CPF. Isso quer dizer que você ainda teria de bom R$1.500. Isso mostra para o sistema financeiro que você poderia assumir ainda um crédito com parcela de até no máximo R$1.500 por mês.
Então fica fácil para o sistema. Se a simulação do crédito apresentar uma parcela de 1.400, por exemplo, seu crédito seria aprovado automaticamente pelo sistema. Agora, se a simulação apresentasse uma parcela de R$ 1.800 por mês, por exemplo, seu crédito seria reprovado automaticamente. Mesmo que você tenha um score bom, justamente porque você extrapolou o seu comprometimento de renda, o seu crédito não seria liberado. Esse parâmetro, assim como os parâmetros 6, 7 e 8, são parâmetros muito importantes, pois são parâmetros que irão determinar se aprova ou não o seu crédito, independentemente da pontuação do seu score. Parâmetro 7. Uso de crédito responsável. Peso. Determinante. Mesma coisa que o parâmetro anterior. É um parâmetro determinante, então muito cuidado. Vou te explicar o que significa esse uso de crédito responsável. Analisa comigo. Quando você vai buscar um crédito no mercado financeiro e os bancos e as financeiras emprestam o valor para você, você irá retornar o capital para eles em parcelas todo mês, de 36 ou 48 vezes, por exemplo. Óbvio, os bancos e financeiras irão lhe cobrar os juros por estar emprestando o dinheiro deles para você usar. Esse é o negócio deles: ganhar juros, remunerar o capital em cima do valor emprestado para você. Então, o que os bancos e as financeiras querem? Eles querem que você pegue o dinheiro emprestado e pague bonitinho ali as parcelas todo mês, até completar todo o período do prazo que você fez, de 36 ou 48 vezes. Se você quitar esse financiamento antes de um prazo de 6 meses, por exemplo, isso faz com que os bancos e as financeiras percam dinheiro e ninguém gosta de perder dinheiro. Se você fizer muito isso, ou seja, se você tiver muito essa tendência de pegar dinheiro emprestado, financiar um carro e quitar em curto período de tempo, principalmente antes dos 6 meses, isso vai penalizar o seu score. É como que você ficasse com o CPF marcado dentro daquela determinada financeira ou banco. E isso vai prejudicar a pontuação do seu score e também vai determinar se você está apto ou não para receber aquele crédito. Todas as financeiras e bancos no Brasil usam esse parâmetro. Você ficará marcado como um cliente que faz a financeira ou o banco perder dinheiro. E ninguém gosta de perder dinheiro. Então fica esperto. Se você tem essa tendência de pegar o financiamento ou o empréstimo e quitar num curto espaço de tempo, isso vai prejudicar o seu crédito, vai manchar seu histórico de crédito e vai jogar o seu score lá para baixo. Por isso que esse parâmetro se chama uso responsável do crédito, pois são modalidades que devem cumprir o seu papel. Você usa o dinheiro do capitalista que está lhe emprestando o capital. E o capital remunera o capitalista em forma de juros, que você paga todo mês em forma de parcela. Se você não usar esse sistema de forma responsável, fazendo com que o ciclo não seja completado, isso vai prejudicar sim o seu histórico de crédito. Parâmetro 8. Registros civis negativos. Peso. Determinante. Lembra que eu falei no módulo passado que cada empresa pode ter a política interna de liberar crédito ou não para consumidores negativados? É exatamente nesse parâmetro que entra isso. Vou te explicar certinho. Veja, estar negativado não influencia na pontuação do seu crédito, porque o que influencia diretamente a pontuação do seu crédito são os parâmetros 1, 2, 3 e 4. Esse parâmetro aqui, assim como os parâmetros 5, 6 e 7, são parâmetros de política interna. Ou seja, isso diz direito a cada empresa, a cada financeira ou banco. É cada empresa, cada financeira, cada banco que determina se vai emprestar ou não o dinheiro para pessoas negativadas. Mas isso não tem nada a ver com a pontuação do seu crédito, como eu expliquei no mito 3 do módulo passado. Entenda melhor esse parâmetro. Os registros negativos no seu histórico de crédito são eventos adversos que indicam dificuldades financeiras ou problemas no passado.
Esses registros podem ter um impacto significativamente negativo na sua pontuação de crédito, tornando mais difícil obter crédito no futuro. Quando você não paga uma dívida e a credora não consegue recuperar o dinheiro, ela pode tomar medidas legais para tentar recuperar os fundos. Isso pode incluir processos judiciais e a emissão de ações de cobrança contra você. Essas ações judiciais podem ser registradas no seu histórico de crédito e têm um impacto negativo na sua pontuação. Se você declarar falência, isso significa que está oficialmente incapaz de pagar suas dívidas existentes. A falência é um evento sério e é registrada no seu histórico de crédito. Ela tem um impacto extremamente negativo na sua pontuação de crédito e pode permanecer no seu histórico por vários anos. Uma penhora ocorre quando um tribunal autoriza a apreensão de seus bens ou salário para pagar uma dívida pendente. Essa ação também é registrada no seu histórico de crédito e é considerada prejudicial à sua pontuação. Quando uma dívida é vendida para uma agência de cobrança de dívidas, isso pode ser registrado no seu histórico de crédito como uma dívida vencida em cobrança. Essa informação negativa pode afetar sua pontuação. Quanto mais a tecnologia avança, mais esse cenário vem mudando. Ou seja, muitas empresas, muitas financeiras, muitos bancos estão avaliando com carinho os 4 primeiros parâmetros da tabela. Dependendo da sua negativa, muitas financeiras e bancos estão liberando o crédito, mesmo com o nome negativado. Mas fique esperto, é importante você sempre pagar suas dívidas em dia ou renegociar, fazer acertos, para que nada prejudique o seu histórico de crédito. Pessoal, esses são os parâmetros que determinam a pontuação do seu score, ou a liberação do seu crédito. Esses parâmetros são usados diretamente na metodologia de cálculo do seu score. É importante você saber esses parâmetros para saber e ficar claro o que as financeiras e bancos esperam de você. É simples, é matemática. Se você ficar dentro dos parâmetros, você terá acesso a crédito. Se você ficar fora dos parâmetros, não terá acesso ao crédito. Fique atento. No próximo módulo falaremos sobre a relação entre a pontuação do seu score e as taxas de juros praticadas pelos bancos e financeiras. Você sabia que você paga juros mais altos se a pontuação do seu score for mais baixa? Existem bancos e financeiras que emprestam o dinheiro para consumidores com score mais baixo, mas você pagará juros bem mais altos. Falaremos tudo sobre isso no próximo módulo. Siga a Lu Promotora de Crédito nas redes sociais, @lucredpromotora, tanto no Facebook quanto no Instagram. Acesse também nosso YouTube, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Lá no YouTube, compartilhamos semanalmente vídeos com conteúdos ricos sobre o mercado financeiro e suas tendências. Na descrição desse módulo, você encontrará os links das redes sociais e também o link do nosso canal no YouTube. Na descrição, você também encontrará o link para o nosso grupo no Telegram, que é um espaço exclusivo para você que adquiriu o treinamento do Score de Crédito. Não perca tempo, seja membro gratuitamente do nosso grupo no Telegram e acompanhe nossas redes sociais. Você receberá semanalmente dicas incríveis para conhecer melhor o mercado financeiro e como você pode gerenciar o seu score e a sua vida financeira. Nos vemos no próximo módulo. Até mais, pessoal!